eu venho abordar um outro tema, um tema um quanto diferente. Diferente desse rame-rame, desse fla-flu que se estabelece há vários meses aqui no Senado Federal. Para abordar que, ao final do ano passado, vinha essa mesma tribuna, com esse mesmo objetivo, mais precisamente no dia 19 de novembro de 2015, para dizer aqui em alto e bom som aos distintos senadores e senadoras que precisávamos urgente de um projeto nacional sem o qual não sairíamos da crise que se agravava cada dia. Propunha naquela oportunidade que situação e oposição deveriam sentar à mesma mesa, superar as divergências e construir um plano de união nacional. Caso contrário, dizia, podemos nos preparar para dias ainda mais difíceis. Pois bem, estes últimos 3 meses serviram para confirmar que a nossa economia mergulha em uma forte recessão, que está longe de dar sinal de trégua. No meu estado, o estado de Santa Catarina, diga-se de passagem, o último estado brasileiro a sentir os efeitos da crise, e em todo o país, praticamente todos os setores do varejo da indústria amargam resultados cada vez piores, que se tornam palpáveis diante da deterioração do mercado de trabalho brasileiro, menos, evidentemente, dos bancos. Segundo as previsões, será a primeira vez desde a década de 30 que o Brasil registrará 2 anos seguidos de contração na economia. E se continuarmos assim, podemos registrar 3 anos, 4 anos e assim sucessivamente. Alguns economistas alertam que vamos enfrentar a pior recessão da história brasileira. E o que nos dizem e nos questionam aqueles que confiaram em nós o seu voto de confiança? Que a classe política está dedicada à guerra, enquanto o país afunda economicamente e a situação piora a cada dia. A população, sobretudo a mais pobre, sofre, e os mais atentos veem como irresponsabilidade o fato de a classe política gastar tamanha energia com a guerra pela disputa pelo poder, enquanto falta emprego, falta dinheiro e falta atitude para enfrentar a crise. E aqui vale o ditado, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas atenção, há muito tempo e por inúmeras vezes esta casa questionou a condução da política econômica do governo. O próprio governo reconheceu que cometeu erros na política e na economia. A minha experiência como empresário e após me dedicar mais de 20 anos ao setor público, revelam aos poucos o atoleiro em que nos encontramos nesse exato momento. Estamos sem rumo, sem direção e, o que é pior, sem horizonte e sem esperança. Minha avaliação é que existe uma grande trava ao crescimento econômico, pano de fundo. Dito isso, o nervo exposto da economia, que é exatamente a política de juros absurdos praticada no Brasil, 14,25%, visivelmente exagerados. E quando se fala em ajuste fiscal, se fala também, indiretamente, em corte de obras, de investimentos, de recursos para a saúde, para a assistência social, para a segurança, para a educação, para obras de infraestrutura, logística e etc. Por incrível que possa parecer, em 2015,
o governo gastou em torno de 360 bilhões de reais com pagamento de juros, só de juros. Diga-se de passagem também, os juros mais altos do mundo. Enquanto isso, o governo investiu praticamente 1/3 desse valor que pagou em juro em educação, em saúde, e investiu apenas 5% desse valor aproximadamente nas nossas estradas, na infraestrutura, que estão completamente sucateadas. O Brasil anda na contramão da história. A China, agora em 2015, no ano passado, baixou os juros 6 vezes para impulsionar o crescimento. Os americanos baixaram os juros e aumentaram o déficit e os investimentos para sair da crise. Nossa carga tributária é alta demais, mas o que não se percebe é que a cada real arrecadado, cerca de quase 20% vão para pagar os juros, somando quase 50% para a rolagem total da dívida. Senhor presidente José Medeiros, que preside os trabalhos nesta tarde, praticamente a metade do que arrecadamos com sacrifício e trabalho duro para os cofres públicos desse país vão para o pagamento de juros e serviço da dívida. Aí eu pergunto aos nossos distintos senadores e senadoras, mas que país é esse que consome cerca de 50% de tudo que nós arrecadamos para pagamento da dívida e dos serviços da dívida e dos juros estratosféricos que a gente percebe hoje, enquanto se investe na saúde, um bem maior do ser humano, apenas 1/3 disso, menos de 1/3 disso, cerca de 120 bilhões de reais, na educação igualmente, e nas estradas, cerca de 20 bilhões de reais apenas. É por isso que as estradas de Santa Catarina não saem, é por isso que o Oeste Catarinense está conclamando o Fórum Parlamentar Catarinense para que nós possamos fazer um levante rumo ao Ministério dos Transportes para buscar uma solução para o transporte e para as rodovias federais no estado de Santa Catarina. A política econômica brasileira se constitui numa anomalia no cenário mundial. O Prêmio Nobel de Economia, o senhor Joseph Stiglitz, disse recentemente em Davos, na Suíça, que a política de juros altos para combater a inflação, adotada por recomendação do mercado financeiro, está desacreditada no resto do mundo e vem estrangulando substancialmente a economia brasileira. Segundo a avaliação do economista Prêmio Nobel de Economia, pouca gente no resto do mundo ainda adota a política de juros altos para combater a inflação. Esse modelo que diz que, se a inflação está alta, você sobe os juros, é uma teoria que está completamente desacreditada, afirmou ele ao jornal Estado de São Paulo. É preciso, sobretudo, saber qual é a fonte da inflação. Explicou que, se o aumento dos preços se deve ao aquecimento da economia, os juros podem ser uma opção, por isso freia a demanda. Por quê? Por isso freia a demanda. Mas se for um impulso dos custos, você tem que ser mais cauteloso. Nesse caso, a alta dos juros reduz a inflação, matando a economia. É o que está efetivamente acontecendo. Esta política econômica está acabando com o país. E o economista dá a receita. Quando a economia desacelera, as receitas tributárias caem e ocorrem os déficits. Se a economia for estimulada, a receita sobe,
Desta forma, a política monetária pode ajustar a política fiscal. Fábio Herber, doutor em economia e professor titular de desenvolvimento econômico do Instituto de Economia da UFRJ, falecido já em 2011, dizia que as altas taxas de juros não configuram um problema de natureza exclusivamente macroeconômica. Seria o resultado de uma influente coalizão de interesses, formada em torno da manutenção dos juros em níveis elevados. Denunciava que existe, pois, uma ampla e poderosa constelação de interesses, estruturada ao longo do tempo em torno da combinatória altos juros câmbio, que estabeleceu uma convenção que estes elementos são essenciais para o desenvolvimento do país. Esta coalizão de interesse tem poderosos instrumentos para consolidar e difundir sua convenção de desenvolvimento. O mais explícito está na mão do sistema financeiro. O Banco Central é um membro necessário dessa coalizão. O fato é, senhor presidente e distintos membros dessa casa, urge nos unirmos para nos debruçarmos sobre esse tema que, na minha opinião, é extremamente importante e relevante. Fala que precisamos de ajustes na Previdência, de uma reforma tributária, concordo, mas pouco será o seu efeito se continuarmos com um rombo no casco derivado dessa política econômica. Ela foi eficaz durante um certo tempo, mas é premente a sua mudança. A política de juros altos, adotada pelo Banco Central, além de não estar promovendo a estabilidade macroeconômica, vem prejudicando o investimento produtivo e reduzindo o consumo, aumentando o endividamento interno, mantendo-se apenas uma alternativa de remuneração para o capitalismo, mais rentável do que o investimento produtivo. A afirmação de que os juros altos são a causa do déficit público, desmontada pelos dados que evidenciam que a retirada dos juros da conta torna o déficit muito pequeno, ocorrendo até, evidentemente, um superávit em alguns casos. Na verdade, o déficit e a dívida sobem, porém, os juros são altos, e não ao contrário. Evidentemente, cabe dizer que a dívida interna do governo cresceu substancialmente, comprometendo uma parcela crescente da receita tributária com o pagamento dos juros. Por isso, falo aos senhores e às senhoras senadores que faltam recursos para a educação, faltam recursos para a saúde, faltam recursos para o desenvolvimento tecnológico e científico, para a segurança pública, faltam recursos para os estados, para os municípios e para a melhoria da infraestrutura do país, altamente comprometida e sucateada. Desta forma, senhor presidente, conclamo esta ilustre casa a árdua e, porém, difícil e nobre tarefa de encontrarmos juntos uma efetiva saída para a grave crise que enfrentamos, propondo uma efetiva mudança nessa política de juros altos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.